Evangelho do Cristo não basta apenas ser compreendido, tem que ser vivido em todo o seu esplendor. E para darmos o primeiro passo nesse aprendizado, comecemos pelo nosso lar. Os esclarecimentos e sugestões desta obra visam colaborar na implantação do estudo sistemático do Evangelho, através das obras da codificação de Allan Kardec. E quanto aos resultados, desde que praticados com fé, determinação e amor, terão morada definitiva em nossos espíritos. O Evangelho no Lar. Prática e vivência espírita. Boa noite a todos os amigos da Rádio Fraternal. Estamos aqui novamente reunidos para mais uma prática do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é este momento tão gostoso, né? Tão importante na nossa vida, momento de compartilhar os ensinamentos de Jesus junto daqueles que amamos. E é por isso que a Rádio Fraternal proporciona este momento para que a gente aprenda, né, de certa forma, a fazer este Evangelho em nossa casa, convidando aqueles que estão conosco, os nossos familiares, a participar desta prática tão importante. Certa vez, um amigo espiritual, ele disse que nós alimentamos o corpo físico no mínimo 3 vezes por dia, não é assim? E que nós deveríamos, então, aprender a alimentar o corpo espiritual, a ter o mesmo cuidado com o espírito, procurando alimentá-lo de coisas boas, positivas, para que a gente se fortaleça. Nós sabemos que as adversidades são grandes, as vicissitudes da vida estão aí, mas o Evangelho nos dá esta força de prosseguir, confiantes no Cristo. Então, esta prática é tão importante aqui para todos nós e nos nossos lares. Convém-se eleger um dia da semana para que isso seja feito em família e todos comentarem o trecho do Evangelho que é lido. Hoje nós vamos falar sobre os inimigos desencarnados. O Evangelho pode ser feito aleatoriamente, né, abrindo-se aleatoriamente a lição, ou ser feito em sequência. Aqui nós abrimos a lição e estudamos. O Percy vai passar as orientações, o roteiro do Evangelho no Lar, para nos auxiliar nesta organização. Devemos escolher um dia da semana e um horário. A partir do momento que escolhemos esse dia e esse horário, nós geramos um compromisso conosco e com a espiritualidade. Todos os participantes sentados à mesa, né, ou em volta, né, para que a gente possa ter uma vibração positiva e todos participarem. Escolher um livro, né, o Evangelho no Lar, e se quiser também um livro de apoio, que a gente possa, depois da leitura do Evangelho, fazer a leitura desse livro. Podemos também colocar uma jarra de água, como vocês podem ver aqui na mesa, que ela recebe a fluidificação. O que seria a fluidificação? Seriam as energias boas, né? Às vezes acontece, né, quando você marca, ter um imprevisto, uma visita num momento do Evangelho, um telefone que toca. Seria interessante deixar avisado aos familiares mais próximos, né, que nós temos esse compromisso. E, se caso aparecer uma visita, seria interessante convidá-los a participar do Evangelho. O Evangelho, você inicia ele com uma prece de abertura, né, depois a leitura do texto escolhido, os participantes fazem os comentários. Aí, ao final desses comentários, será feita uma vibração e depois o encerramento com uma prece final. Muito bem. Como foi colocado, é um compromisso que nós assumimos com a espiritualidade. Por isso é importante manter a rotina do Evangelho no Lar, né? Serve como limpeza espiritual, como auxílio nas nossas necessidades. Vamos iniciar então o nosso Evangelho aqui na rádio.
Como prece de abertura, as crianças vão fazer o Pai Nosso, a Natália e a Ana Luísa. Em seguida, o Ricardo fará a nossa prece de abertura. A Ione vai ler o trecho do Evangelho. Abriremos para os comentários. Depois, as vibrações serão feitas pelo Paulinho e a prece final pelo Júnior. E assim a gente faz o nosso Evangelho aqui. Vamos começar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, graças a Deus. E nesse clima de paz, nesse clima e nesta luz envolvido por todo este amparo espiritual, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, que se faz presente através desses benfeitores. Queridos amigos, querida amada equipe do Evangelho no Lar, que a tua luz, que as tuas bênçãos, Senhor, recaia sobre todos nós, envolvendo a cada um, nos dando paz, equilíbrio e principalmente abrindo as nossas mentes para que possamos receber a tua palavra e poder, Senhor, tê-la dentro de nós, nos reformando, nos curando de todos os males, de todas as moléstias, eliminando os maus pensamentos, as más vibrações, as más influências. Que neste momento Jesus se faça a luz entre todos nós e que nesse ambiente de equilíbrio e de paz possamos receber teus ensinamentos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Item: os inimigos desencarnados. Item 5. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de qualquer coisa, que maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea, e que, da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo, e que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra.
Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação e pode prosseguir de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva no ódio no além-túmulo. Ele dá por conseguinte uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, bem como a máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá, pelos menos, nenhum pretexto a represárias, e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. Com o mau procedimento ele se irrita, e é então que serve de instrumento à justiça de Deus, para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos no mundo invisível manifestam-se sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade de provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existirem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Se devermos, portanto, ter indulgência e benevolência para os inimigos encarnados, igualmente as devemos ter para os que estão desencarnados. Antigamente, oferecia-se sacrifícios sangrentos para apaziguar os deuses infernais, que nada mais eram que os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que almas de homens perversos, que ainda não despojaram dos seus instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício dos maus sentimentos, ou seja, pela caridade. E que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de induzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que é a máxima: amai os vossos inimigos. Não fica circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Vamos pensar, nessa questão dos inimigos desencarnados. Eu penso que nós não devemos cultivar inimigos de forma alguma, nem encarnados e muito menos desencarnados. A grande recomendação de Jesus é: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. O perdão é um dever cristão. Quando nós perdoamos, nós estamos evoluindo e crescendo. Na verdade, eu penso que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, com relação às nossas atitudes, a nossa falta de amor, a nossa falta de tolerância, a nossa falta de perdão. Então, o pior inimigo reside em nosso coração. Então, o perdão é a prática que se faz necessária. E Jesus nos recomendou o perdão não uma vez só, 70 vezes, 7 vezes, ou seja, o perdão infinito. Nós erramos muito e precisamos do perdão, assim como os outros erram para conosco e precisam também ser perdoados, Então, cultivar amigos é o nosso grande dever. Buscar compreender as diferenças que existem entre as pessoas. Somos irmãos perante Deus, mas diferentes uns dos outros.
e devemos nos amar, nos respeitar como iguais, amando e respeitando também as diferenças uns dos outros, né? Alguém? Dalai Lama foi perguntado quem é o seu inimigo? E ele respondeu: você mesmo. Através do quê? Da sua ignorância, do seu apego e do seu ódio. Como a Patrícia mesmo acabou de colocar, o nosso problema é você, com as suas ignorâncias, com seu egoísmo, você gera atritos, que esses atritos acabam gerando uma desavença, e isso vai se alimentando, acabando nesse ódio um por o outro. Então, assim, tudo isso por quê? Por um defeito interno nosso, né? Se nós tivéssemos a tranquilidade, sempre numa hora de um momento agitado, num momento de embate, né? Porque, infelizmente, quando a gente vive em pessoas, existe, né? Opiniões diversas, né? Eu tenho uma opinião, a outra pessoa vai ter outra, e isso, infelizmente, felizmente, né, que existe. Nem todo mundo pensa da mesma forma. Só que falta o entendimento, né, o respeito ao próximo, né? E assim, o egoísmo, né, o orgulho, às vezes, ele fala mais alto, e gerando esses conflitos, que acabam ultrapassando além da nossa vida. Então, a gente precisa ter mais calma, mais serenidade. É fácil falar, mas na hora de que acontecem as coisas, né, a gente deixa aflorar os nossos defeitos. Por isso que a gente precisa estudar o Evangelho, para aprender, ouvir várias e várias vezes essas lições, né, para que a gente possa vir a aprender. E quando nós depararmos com esses problemas, nós vamos um dia chegar a pensar antes de agir. A gente escuta tantas, lembra, né, de tantos ditados populares que a gente escuta desde criança, que já vem lei dos nossos avós, dos nossos pais, que eles vão passando para a gente, e nós somos simplesmente aquele mensageiro que passa para frente. E na realidade, se nós pegarmos os exemplos simples, né, quando um não quer, dois não briga. Então é tão simples, né? Você às vezes sair de uma situação embaraçosa, mas é tão difícil. Por que é tão difícil? Porque o elo principal que une essa questão, um laço de uma desavença, ou que se cria esse elo de inimigos, isso está diretamente ligado com o orgulho. O orgulho que nós trazemos em todas as nossas existências, coisas que nós brigamos tanto, e que por tantas e tantas vezes os ensinamentos do Cristo nos mostram que é a primeira coisa que nós temos que acabar dentro de nós. E quando a gente acabar com esse orgulho, talvez nós conseguiremos colocar em prática essa questão de quando não quer, dois não briga, porque uma ofensa que nos seja feita e que eu tiver a certeza que eu não sou merecedor daquilo, eu simplesmente deixar para lá, aquela situação se encerra naquele momento. Mas infelizmente nós, como seres falíveis ainda, e muitas vezes envolvidos até por um clima e por um ambiente e por uma circunstância que nós estamos passando, nós acabamos deixando se envolver por essa energia negativa, por esta provocação, e damos trela para isso. Então, treinar a paciência talvez seja o primeiro passo para que a gente consiga minimizar esse orgulho que está dentro de nós. E minimizando esse orgulho,
Quem sabe a gente um dia possa falar que eu não estou para a briga. Hoje nós estamos para a briga, né? E nós precisamos de não estar mais. Precisamos de mudar esse conceito e esta situação. Nós temos que lembrar que muitas vezes nós somos os inimigos de alguém. E não só temos inimigos, mas somos também tidos como inimigos. E conhecedores da imortalidade da nossa alma, conhecedores de que somos seres imortais, nós, uma hora, estamos aqui como inimigos, outra hora o nosso próximo é o nosso inimigo. Nós devemos quebrar esse círculo vicioso que é uma hora um, outra hora o outro, e nos perdoar, e trabalhar esse perdão. Perdoar os nossos inimigos e pedir perdão àquela pessoa que acha que nós os prejudicamos. Se não for possível pedir o perdão, vamos pedir a Deus, a Jesus Cristo, para nos ajudar, para que sejamos perdoados. E assim faremos a caridade, estimularemos a nossa paciência, a nossa misericórdia para com todos. E esse círculo vai ser quebrado. Como a Patrícia falou, Jesus nos ensinou: reconcilia-te com o seu próximo enquanto caminha lado a lado com ele. Então é isso, vamos trabalhar o perdão. Vamos deixar a Deus a suposta punição, que não existe punição, mas não cabe a nós julgar e tratar alguém como nosso inimigo. Vamos nos perdoar a todos reciprocamente. Eu queria falar que a gente tem que perdoar o próximo. Eu tô na escola, um menino me bateu. Ele pede desculpa, eu não quero desculpar. Quem tá sendo monstro agora sou eu, né? A gente precisa perdoar o próximo. Que ele tá vendo que ele se arrependeu, que ele viu que ele fez o errado. Então, se a gente perdoar, a gente vai entender que a gente pode voltar no tempo e perceber o que a gente fez e dar tempo de desculpar, de desfazer o que você fez. Só isso. Um dia eu estava na escola e uma menina, ela me considerava como a inimiga dela. Aí eu cheguei e perguntei: por que você me considera como a minha inimiga? Ela falou: porque a gente brigou naquele dia. Mas eu respondi: assim você está quebrando dois princípios de Jesus, que é sempre pedir perdão e amar sempre todos. Ela falou: então, mas se a gente sabe e conflitivar inimigos, então a gente está sendo inimigo, então a gente está quebrando os princípios de Jesus? Eu falei: sim. E ela falou: então, quer fazer as pazes? Eu falei: ok. Como a gente parou e ela se arrependeu, e se eu não tivesse lhe dado desculpas, quer dizer que não perdoar o próximo é uma coisa muito errada. Você saiu da prisão e está continuando a fazer, está ainda roubando, está refazendo o crime que você fez. E não perdoar o próximo é uma coisa, tipo assim, por exemplo, você não perdoar o próximo, tipo assim, você não perdoou, você ainda quer cultivar a mágoa, porque você não sabe, porque cultivar a mágoa não é bonito, e né? cultivar a mágoa não é nada. Isso aí, a gente tem que amar e perdoar, isso mesmo. Mais alguém? Boa noite.
Como é difícil perdoar, né? Acho que a gente lê, e quanto mais a gente lê, a gente mais fala, é muito difícil perdoar. O que a Nath comentou, quem poderia fazer um comentário seria o próprio Divaldo, né? Quem assistiu o Mensageiro da Paz, então o que a Nath comentou, né? E ele, olha, que ele pediu perdão em todas as suas reencarnações, na espiritualidade e também, aqui também no plano físico. E mesmo assim o espírito não o perdoou, né? Até que quem viu o filme verifica ali que uma menina que é deixada ali, exatamente ali na porta da casa, né, da casa do caminho, o espírito observa que ele adota aquela criança. E quem era aquela criança? Era a mãe do espírito obsessor, né? Então, mais uma vez, está provado que a bondade, né, quando a gente faz a bondade, a gente não vai pensar que nós somos na vida passada, né? Nós temos que fazer a bondade na vida presente. Eu sugiro, inclusive, né, eu acho que quem gosta de leitura, para ver exatamente como é que é esse comportamento de você ter inimigos do passado, né, na espiritualidade, tem um livro que se chama Ala 18. Não sei se vocês já leram, mas eu recomendo, né, que vocês vejam a história ali do que é você não saber dos seus inimigos que você realmente fez no passado. E que eles vão perseguir você, né? E qual será a sua conduta? A conduta é muito fácil. É o que Jesus recomenda sempre, né? Perdoar, perdoar, perdoar. Agora, o que a Patrícia comentou sobre aquela questão da alimentação dos espíritos, né? Tem também um livro que se chama Nutrição Espiritual dos Espíritos. Eles têm uma outra nutrição quando passam para a vida espiritual. Já não é mais uma alimentação como é a nossa aqui na Terra. Mas eles também se alimentam de ódio. Isso é que é realmente uma coisa muito grave. E da onde vêm esses pensamentos? Vem aqui do planeta. Vem dessas pessoas que partiram e que você fala, esse foi tarde. Não digam isso, né? A recomendação do Cristo é que você realmente faça um exercício de perdão. Faça um exercício constante de perdoar. Porque isso realmente não acaba nunca. Isso se tornará uma coisa muito pesada. E aí a gente vê as obsessões, né? As subjugações, as subpossessões, que a gente não entende exatamente o que está acontecendo. E quando vai realmente entender um pouco essa sistemática, a gente percebe exatamente que a gente está numa afinidade muito próxima, né, com esses espíritos que um dia, eles terão que realmente se voltar para o bem. E aí é aquela lei natural. Lá no túmulo do Allan Kardec está escrito lá, né? Nascer, viver, morrer, né, e renascer. Essa é a lei. Essa é a lei natural para todos nós. Então que a gente saiba perdoar não só os nossos inimigos hoje, quem tem, mas perdoemos também os nossos inimigos que já partiram para a espiritualidade. Bom, falar sobre inimigos remete a pensar no que é um inimigo. Realmente, como a Patrícia mencionou no início, o ideal é não termos inimigos. Mas nós temos inimigos realmente? Eu, pessoalmente, eu particularmente, não me considero inimiga de ninguém, nem que eu tenha inimigos. E o Percy lembrou bem a frase aí do Dalai Lama. Quem é o meu inimigo? O meu inimigo é o meu sentimento. É o meu sentimento negativo, é o meu sentimento ruim. São as nossas mágoas, os nossos melindres, aqueles sentimentos que nos deixam para baixo. Então, muitas vezes, o que a gente vê num suposto inimigo é uma pessoa que não espelha aquilo que eu desejo, que não faz aquilo que eu desejo. Então, eu nutro nesse momento um sentimento ruim em relação a essa pessoa. Então, na verdade, o inimigo é esse sentimento. O sentimento ruim, o sentimento negativo.
E a gente, dentro da doutrina espírita, sabe que esses nossos débitos, né, esses nossos sentimentos negativos, eles são como débitos que temos na nossa conta. Nós vamos carregar esses débitos além túmulo, além desta vida. E podemos carregar por séculos, como bem mencionou o Paulinho, né? Então, qual é o segredo, né, de acabar com essa inimizade? É promovermos a nossa reforma íntima, nos reformando intimamente, nutrindo os bons sentimentos desde crianças, né? Com a pureza que eles têm, eles carregam pequenos desencontros aí com os amiguinhos, que eles perdoam com muito mais facilidade que um adulto. Então a gente tem que nutrir no nosso coração os bons sentimentos, que esses bons sentimentos nos farão eliminar esses nossos inimigos, né? Inclusive, nutrir bons sentimentos para com a espiritualidade que nos acompanha. Porque caso tenhamos lá atrás cometido deslizes e carregado aí essa energia ruim dos maus sentimentos em relação a outros, vamos pedir perdão em nossas preces, em nossas orações. E esse perdão pode ser ouvido e pode nos eliminar essa nossa inimizade secular, né? Então vamos promover a nossa reforma íntima em nós mesmos, ao nosso redor, e transmiti-la aos nossos descendentes, aí, os nossos filhos e herdeiros. Mais alguém? Eu quero falar. Você quer falar? Eu quero. Só queria lembrar que, quando espírita, um dos primeiros ensinamentos que nós temos é a lei da atração. Nós atraímos aquilo que pensamos. A Kátia falou dos sentimentos, sim. Se temos bons espíritos ao nosso lado, porque os nossos sentimentos são bons, nutridos pela prece, pela boa conduta, pela moralidade. Se estamos com problemas, se passamos por problemas, eles virão inevitavelmente. Chico tinha uma frase que eu gosto muito, e ela me educa muito, e me educou muito, quando ele diz: vai um problema, vem outro, é inevitável, basta você trabalhá-los. Para que ele tem? Para que eu tenho esse problema? Para me educar, para melhorar. Então, espírita tem que pensar muito. Qualquer pessoa, quando tem a noção da vida além da morte, que somos os espíritos eternos, então nós temos que fazer essa reflexão. O que eu estou pensando? Quais são os meus sentimentos? Não sou perfeito, ninguém é. Estamos todos encarnados num planeta de expiação e prova. Aqui ninguém pode julgar ninguém, ninguém tem moral para julgar ninguém, porque somos todos espíritos devedores. Num grau um pouquinho melhor do que já fomos no passado, sim. Um pouquinho melhorados, muito melhorados. A caminho da luz, como diz Emmanuel. É inevitável o nosso progresso. Basta o nosso esforço individual de melhorar. Cada dia um pouquinho. E o auto-amor é muito importante nesse processo. Porque quando nós julgamos o outro, a própria psicologia diz, quando julgamos o outro, não é o outro que nós estamos olhando, é o nosso reflexo. Porque a gente só conhece no outro o que está dentro de nós. Se temos bondade, iremos ver bondade. Não há espaço para maldade. Se somos egoístas, nós veremos as atitudes egoístas do outro. Então, o exercício começa dentro de você, dentro de cada um. Quais são meus sentimentos? Quais são meus pensamentos? Para quando você entender quem você é, aí você vai começar a perceber que o outro é passível de tanto perdão quanto você. Aí eu entendo que aí começa o exercício de perdoar. Perdoar o outro porque ele fez. Eu já não faço isso, mas ele um dia vai aprender. Muito bom. É verdade, né? Nós escolhemos. Eu sempre costumo dizer que existem aqueles que querem nos manter de pé e talvez alguns que queiram nos derrubar.
mas nós escolhemos para quem vamos dar forças, né? Através das nossas atitudes, através daquilo que a gente faz. Então, bela lição essa, lição de grande aprendizado para todos nós. E agora nós vamos, então, para as vibrações do Evangelho. E nesse momento que nos encontramos de reflexões e ajustes, né, que possamos pedir ao Pai muita luz, muita sabedoria, para que possamos perdoar a todos aqueles que imaginamos serem nossos inimigos, inconscientemente ou conscientemente. Que essa luz, Pai, se faça presente em todos os lares de todo este planeta, Pai. Todos os lugares, todas as cidades, os estados, enfim, todo o globo terrestre. E que ela possa se estender também para todo este universo maravilhoso, Pai. Esse infinito maravilhoso criado por Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Que essas vibrações, Pai, cheguem a todos aqueles que necessitam hoje de conforto. Conforto material, sim, Pai, mas também, principalmente, conforto espiritual. Assim como todos nós passamos por provações e que sabemos que tudo está no Evangelho para que possamos nos reconciliar com todos e com todos. Que possamos, Pai, a partir desse momento de reflexão, atingir exatamente uma inteligência espiritual e que possamos ser humildes o suficiente para entender que estamos ainda num plano de expiação e provas. E que todos aqueles que se encontram do outro lado também da rádio, mentalizem as pessoas que necessitam dessas vibrações. Pensem nessas pessoas que estão distantes ou próximas e joguem para elas este fluido que vem dessa reunião, esta energia que sai dessa reunião, para que possam também usufruir de todos os benefícios. No mais, Pai, te agradecemos por tudo e por todos. Que assim seja, graças a Deus. Agora, a prece final. E com as mãos dadas, perdoando os nossos inimigos, amando os nossos ofensores, pedindo a Deus, nós rogamos com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós como um grito de reconhecimento e amor. E como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. Assim seja, graças a Deus. Bom, muito bom, né? Estamos então chegando ao final de mais um Evangelho no Lar. Eu vou pedir para que os ouvintes compartilhem este momento. Se é bom para nós, é bom para todos. Então vamos compartilhar
A Rádio Fraternal está em todas as redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, YouTube. Então, estamos aí pedindo o compartilhamento. Compartilhar coisas boas é sempre muito bom, porque nós também recebemos coisas boas, né? E tem o sorteio também, o sorteio da semana, e a Mara vai anunciar o ganhador. O ganhador da semana passada, do sorteio da semana passada, foi o Enzo Baracá. Parabéns, Enzo. O Enzo estará recebendo um Evangelho segundo o Espiritismo e uma tela de pintura mediúnica. Que bom, muito bom. Então nós agradecemos a todos por este momento e até a próxima, se Deus quiser.